Concursos para a Secretaria da Constituição de São Paulo, Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Daí eu vou ler uma lei aqui que, bom, provavelmente vai cair, mas ela tem a ver com algumas coisas que caem na prova. Tipo, tem algumas leis óbvias, né? A 8080, o decreto de lei de informação, a lei de conselhos e confederações de saúde, regiões de saúde e a do estado. Mas essa aqui que eu vou ler é a lei 11.350. Ela tem mais a ver com as coisas, a tarefa epidemiológica e sanitária e agência sanitária. Tá. Sobre a FUNASA, né? Vai. Lei 11.350 regulamenta no parágrafo 5 do artigo 1919 do artigo 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do artigo 2 da Emenda Constitucional 51 de 14 de fevereiro de 2006 e de outras providências. Agora eu vou ler o trequinho no modo... Tá, vamos lá. Deixa eu diminuir isso aqui. Tá. Faz saber que o presidente da República adotou a medida provisória que o Congresso Nacional a Constituição no seu artigo 62 da Constituição resolução do Congresso Nacional 2002 promulgação. Tá. Artigo 1. As atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate a endemias passam a reger-se pelo disposto nesta lei. O exercício das atividades da agente comunitário de saúde. Tá vendo por que eu tô lendo essa coisa? Por causa que isso aqui troca... Fala que eles podem, o comunitário de saúde e o agente de saúde. Tipo, eles não podem ser contratados se não for por concurso. E também não podem ser terceirizados. E só podem ser temporários quando necessário. Mas ainda tem que ser de concurso. Esse tipo de coisa, e que elas ficam aparecendo no conteúdo de Secretaria de Saúde, de Epidemiologia e de algumas atividades. Não cai muito, mas eu vou ler essa lei aqui. Na verdade, quase nunca cai isso aqui. O exercício das atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate a endemias nos termos dessa lei dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, na execução das atividades da responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos agentes e o órgão ou entidade de administração direta ou autárquica ou fundacional. É essencial e obrigatória a presença de agentes comunitários de saúde na estratégia da saúde da família e os agentes da combate às endemias na estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental. Tá vendo? Essa aqui é a coisa que cai. Estratégia de saúde da família e a vigilância epidemiológica e ambiental. Tá. Incumbe aos agentes comunitários da saúde e aos agentes de combate às endemias desempenhar com zelo e presteza as atividades previstas nesta lei. O agente comunitário de saúde tem como atribuição o exercício das atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde a partir das referências da educação popular em saúde mediante ações domiciliares ou comunicatórias individuais ou coletivas em desenvolvimento de conformidade. Volta aqui. De prevenção de doenças e de promoção da saúde a partir das referências da educação popular em saúde. Referenciais da educação popular em saúde. Na verdade, isso aqui cai, e é um tema que ficou muito confuso para mim. Deixa eu copiar isso aqui e pesquisar no Google. Referências de educação à saúde. E apareceu Censa Manaus, Educação Popular em Saúde. Tá, agora eu vou colocar uma aspas de especificação.
e deu algumas coisas interessantes. Mas agora eu vou colocar aqui do lado SP de São Paulo. Caderno de Educação Popular em Saúde PDF apareceu aqui. Cliquei. E apareceu um caderno de 76 páginas de Brasília de 2007. Caderno de Educação Popular em Saúde, textos básicos de saúde, convite ao caderno de Educação Popular em Saúde. Isso aqui parece interessante. Mas não tem alguma coisa menor? Eu coloquei um outro caderno. O que apareceu? Apareceu um caderno de Educação Popular em Saúde do Ministério da Saúde. Isso aqui foi do Ministério da Saúde, né? De 2014. Aqui é muito mais, mas eu não quero ler um livro de 2014, né? Quer dizer, de 200 páginas. Eu vou colocar aqui SP e São... Tô perdendo tempo, né? Pá... São Paulo. Ok. Curso de Educação Popular em Saúde da Prefeitura de São Paulo. Isso aqui parece muito mais óbvio. Tá. Daí tem, confira também a Política Nacional de Educação Popular em Saúde. Tem um curso. O curso de Educação Popular em Saúde, seu teste, tem como objetivos aproximar os agentes comunitários de saúde, o ACS, que a gente viu, agentes de vigilância de saúde, AVS, agentes de apoio zoonoses, AA, e agentes de proteção ambiental, APA, e os agentes sociais, AS, das referências teóricas, das práticas metodológicas da educação popular em saúde. Parece que a portaria da Política Nacional não está aparecendo aqui. Política Nacional de Educação Popular em Saúde. Aqui, achei uma coisa de 26 páginas. Isso aqui parece muito mais coisa que deve dar para se ler, né? E também achei a portaria. Legal. Então, quando eu for estudar as coisas de política de saúde, eu vou só estudar essa portaria e essa treco de 26 páginas, né? Finalmente termino o treco de eu ficar mexendo nas coisinhas, né? Agora, vou voltando. Mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS, que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde com o objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informações da saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. Para fins desta lei, entende-se por educação popular em saúde as práticas político-pedagógicas, né, que decorram das ações voltadas para a promoção e a proteção e a recuperação da saúde, estimulando a autocuidado e a prevenção de doenças e a promoção de saúde individual e coletiva a partir do diálogo sobre a diversidade de saberes culturais, sociais e científicos e a valorização dos saberes populares com vistas à ampliação da participação popular no SUS e ao fortalecimento do vínculo entre os trabalhadores de saúde e os usuários do SUS. No modelo de atenção em saúde, fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, é considerado a atividade precípua do agente comunitário de saúde em sua área geográfica de atuação, a realização de visitas domiciliares rotineiras, caso a caso, para a busca de pessoas com sinais ou sintomas de doenças agudas ou crônicas, de agravos ou de eventos de importância para a saúde pública e, consequente encaminhamento para a unidade de saúde de referência no modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional. Em saúde da família, são consideradas atividades típicas do agente comunitário de saúde em sua área geográfica de atuação. São consideradas a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural, são consideradas o detalhamento das visitas domiciliares com coleta e registro de dados, são considerados detalhamento de coleta e registro de dados relativos às suas atribuições para fins inclusivo de controle e planejamento das ações da saúde, são considerados a mobilização de comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas voltadas para as áreas de saúde e socioeducacional, são consideradas a realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento
e acompanhamento de gestante pré-natal ou no parto, acompanhamento de lactante de 6 meses, ou acompanhamento de criança que verificando seu estado vacinal e a evolução do seu peso e de sua altura. E também acompanhamento de adolescente, que identificando suas necessidades e motivando sua participação em ações de saúde, de ações em educação e saúde, em conformidade com o previsto na Lei 8096, que é a lei de ECA, a Estatuto de Criança e Adolescente. Da pessoa também acompanhando a pessoa idosa, desenvolvendo ações de promoção de saúde, de prevenção de quedas e acidentes domésticos. Essa coisa de sabia que a queda e o acidente doméstico é a coisa que mais machuca idosos? Principalmente a queda, né? E motivando sua participação em atividades físicas coletivas da pessoa, em sofrimento psíquico da pessoa com dependência de químico de álcool e tabaco, de outras drogas. E também o acompanhamento da pessoa com sinais ou sintomas de alteração de cavidade bucal. O que será que será situações de cavidade bucal, né? Sabia que uma pessoa pode morrer de cárie? Daí, dos grupos homossexuais e transexuais, desenvolvendo ações de educação para promover saúde e prevenir doenças. Da mulher e do homem, desenvolvendo ações de educação para promover a saúde e prevenir doenças. E acabou. Né? Todo mundo, né? Realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para identificação e acompanhamento. Daí os carinhas também podem fazer essas visitas. E o acompanhamento de quê? Tipo, no primeiro os caras estavam acompanhando a viagem do cara para o hospital. Nesse segundo aqui eles estão indo para a casa das visitas domiciliares para identificação e acompanhamento. Do que? São três coisas. Eles vão para as casas para identificar a situação de risco da família. Eles vão para as casas para os grupos de riscos com maior vulnerabilidade social por meio de ações de promoção de saúde, de prevenção de doenças e de educação em saúde. E vão para as casas do estado vacinal para ver o estado vacinal da gestante, da pessoa idosa e da população de risco, conforme sua vulnerabilidade e em consonância com o previsto no calendário nacional de vacinação. E por última coisa que podem fazer esses carinhas é o acompanhamento de condicionalidades de programas sociais em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. No modelo de atenção em saúde fundamental, na assistência multiprofissional em saúde da família, desde que o agente comunitário de saúde tenha concluído o curso técnico e tenha disponíveis equipamentos adequados, são atividades do agente em sua área geográfica de atuação, assistidas por profissionais de saúde de nível superior, um membro de equipe. A aferição da pressão arterial durante a visita. O cara do membro da equipe pode fazer a aferição de pressão arterial durante a visita domiciliar em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência. O membro da equipe pode fazer a medição de glicemia capilar durante a visita domiciliar em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde da referência. O membro da equipe pode fazer a aferição de temperatura axilar durante a visita domiciliar em caráter excepcional, com o devido encaminhamento do paciente, quando necessário, para a unidade de saúde de referência. O membro da equipe pode fazer a orientação e apoio em domicílio para a correta administração de medicamento e do paciente em situação de vulnerabilidade. E o membro da equipe também pode fazer uma verificação antropométrica. Bom, no modelo de atenção de saúde, em saúde fundamentado na assistência multiprofissional de saúde da família, são consideradas atividades de agentes comunitários de saúde compartilhados com os demais membros da equipe em sua área geográfica de atuação. 1. A participação do planejamento e no mapeamento institucional, social e demográfico. 2. São considerados a consolidação de análise de dados obtidos nas visitas domiciliares. 3. São considerados a realização de ações que possibilitem o conhecimento pela comunidade de informações obtidas em levantamentos socioepidemiológicos realizados pela equipe da saúde. 4. São considerados a participação na elaboração, na implementação, na avaliação e na reprogramação permanente dos planos de ação para enfrentamento de determinantes do processo de saúde e doença. 5. São considerados a orientação dos indivíduos e dos grupos sociais quanto a fluxos, rotinas e ações desenvolvidos no âmbito de atenção básica em saúde. O planejamento, o desenvolvimento e a avaliação de ações em saúde são considerados também o estímulo e a participação da população no planejamento, no acompanhamento e na avaliação de ações locais em saúde. Legal, né? O agente comunitário. 4. O agente de combate às endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção de saúde desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor de cada ente federado. São consideradas atividades típicas de agentes de combate às endemias e em sua área geográfica de atuação. Desenvolvimento são consideradas
atividades, desenvolvimento de ações educativas e a mobilização da comunidade relativa à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde. São consideradas as atividades de realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde em interação com o agente comunitário de saúde e a equipe de atenção básica. São consideradas atividades de identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde em encaminhamento a quando indicado para a unidade de saúde de referência, assim como a comunicação de fato da autoridade sanitária responsável. São consideradas a divulgação de informações para a comunicação sobre sinais, sintomas, riscos e agentes, transmissões de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas. São consideradas a realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doença. São consideradas o cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças. A execução de ações de prevenção e controle de doenças com a utilização de medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores. São consideradas a execução de ações do campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de intervenção para a prevenção e controle de doenças. São consideradas também o registro de informações referentes às atividades executadas de acordo com as normas do SUS. São também consideradas a identificação, atividades do agente de endemias, a identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais. Também é considerada uma atividade do cara de endemias, a mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores. O controle de vetores é importante, né? É considerada a atividade dos agentes de combate às endemias, assistida por profissional no nível superior e condicionada à estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental e de atenção básica à participação no planejamento e execução, avaliação das ações de vacinação animal contra zoonoses de relevância para a saúde pública normatizadas pelo Ministério da Saúde, bem como na notificação e na investigação de eventos adversos temporariamente associados a essas vacinações. Também atividades na coleta de animais e no acondicionamento, na conservação e no transporte de espécimes ou amostras biológicas de animais para seu encaminhamento aos laboratórios. Também são considerados responsáveis pela identificação ou diagnóstico de zoonoses de relevância para a saúde pública do município. Também atividades na necropsia de animais com diagnóstico suspeito de zoonose de relevância para a saúde pública, auxiliando no encaminhamento de amostras laboratoriais ou por meio de outros procedimentos pertinentes. Também considerado na investigação diagnóstica laboral de zoonoses de relevância para a saúde pública, também considerado atividade na realização de planejamento, desenvolvimento e execução de ações de controle de população de animais com vistas ao combate e à propagação de zoonoses de relevância para a saúde pública em caráter excepcional e sob supervisão da coordenação de área de vigilância em saúde. 3. O agente de combate às endemias poderá participar mediante treinamento adequado da execução de coordenação ou da supervisão das ações de vigilância epidemiológica e ambiental. O agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias realizarão as atividades de forma integrada, desenvolvendo mobilizações sociais por meio de educação popular em saúde dentro da sua área geográfica de atuação, especialmente nas seguintes situações. Ou seja, quando é que os caras vão fazer as ações de educação à saúde? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 casos de educação à saúde, que é a educação popular na orientação da comunidade quanto à adoção às medidas simples de manejo ambiental para o controle de vetores, de medidas de proteção individual e de coletiva de outras ações de promoção de saúde para a prevenção de doenças infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão vetorial e agravos causados por animais peçonhentos. Basicamente a dengue, se você não entendeu. Porque os carinhas têm que orientar para que eles não façam as coisas que vai atrair a dengue. Bom, segundo, no planejamento, na programação e no desenvolvimento de atividades de vigilância e saúde de forma articulada com a equipe de saúde da família. Também participam na edificação e no encaminhamento para a unidade de saúde de referências de situações que, relacionadas a fatores ambientais, interfiram no curso de doenças ou tenham importância epidemiológica e, por fim, eles ajudam na educação da popular, na realização de campanhas ou de mutirões para o combate de transmissões de doenças infecciosas e de outros agravos. Deverão ser observadas as ações de segurança e de saúde do trabalhador, notadamente o uso de
equipamentos de proteção individual e a realização dos exames de saúde ocupacional na execução das atividades dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. O Ministério da Saúde regulamentará as atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e de... o próprio Ministério da Saúde, tá? Prevenção e controle de doenças e de promoção de saúde, que é a que se refere ao artigo 3, 4 e 4A, e estabelecerá os parâmetros de cursos previstos no inciso 2 do caput do 6, no inciso 1 do artigo 7 e no 2 do artigo... No 2 deste artigo, observado as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Parágrafo 1 e 2A. Os cursos a que se refere o caput deste artigo utilizarão as referências de educação popular em saúde e serão oferecidos a agentes comunitários de saúde e ao agente de combate às endemias nas modalidades de presencial ou semipresencial durante a jornada de trabalho. A cada 2 anos, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias frequentarão cursos de aperfeiçoamento. 2A. Os cursos de que trata o parágrafo 2 deste artigo serão organizados, ou seja, a cada 2 anos ela tem que fazer educar melhor, né? Serão organizados financiados de meia do tripartite pela União, Estados e Distrito Federal. Isso é financiamento, tá? Todo mundo paga para esses cursos. Os cursos técnicos de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias poderão ser ministrados nas modalidades presencial e também uma semipresencial e seguirão as diretrizes estabelecidas pelo próprio Conselho Nacional de Educação. O agente comunitário de saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício de atividade: residir na área de comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital do processo seletivo público, ou residir na área da comunidade. Ele tem que ter concluído com aproveitamento o curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas, tem que ter concluído o ensino médio, para todas essas são basicão, é morar no local, concluir o curso e ter o ensino médio concluído também. Daí você pode trabalhar como agente comunitário de saúde. Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito previsto no inciso 3, que é ter concluído o ensino médio, poderá ser admitida uma contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de 3 anos. Ou seja, se ele for contratado, um cara do fundamental, ele é obrigado a terminar o ensino médio. É vedada a atuação do agente comunitário de saúde fora da área geográfica que se refere ao inciso 1 do caput deste artigo. Ao ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às atividades de agente comunitário de saúde, compete a definição da área geográfica a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo, devendo 1, 2, 3, devendo observar os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, devendo considerar a geografia e a demografia da região com distinção de zonas urbanas e rurais, devendo considerar flexibilizar o número de famílias e de indivíduos a serem acompanhados de acordo com as condições de acessibilidade local, de vulnerabilidade da comunicação da comunidade assistida, e devendo verificar a área geográfica a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo. Será alterada quando houver risco à integridade física do agente de comunitária de saúde ou de membro da sua família decorrente de ameaça por parte do membro da comunidade onde reside e atua. No caso o agente comunitário de saúde adquira casa própria fora da área geográfica de sua atuação, ele será excepcionado o disposto no inciso 1 do caput deste artigo e mantido a sua vinculação à mesma equipe de saúde. Ou seja, um agente comunitário de saúde pode morar fora da sua circunscrição, que é uma das prerrogativas que falou que tem que ter, mas só se ele for mudar para uma casa própria. Mesmo que for próprio, ele pode continuar no mesma equipe da família em que ele esteja atuando, podendo ser remanejado na forma de regulamento para a equipe atuante na área onde está localizado. E também ele pode ser remanejado, claro, compondo o regulamento de remoção, se ele para trabalhar perto da sua casa, certo? Artigo 7. O agente de controle combate às endemias deverá preencher os seguintes requisitos do exercício de atividade, provavelmente vai ser uma cópia e cola dos outros, né? Ter concluído o aproveitamento do curso, ter concluído o ensino médio. Olha isso. O agente de endemia só tem 1, 2, né? Ele não tem aquele... Não, ele não precisa morar no local, olha. Só precisa ter concluído e ter concluído o ensino médio e o curso.
Quando não houver candidato inscrito no preencha o requisito previsto no inciso 2 do caput deste artigo, poderá ser admitida a contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo de 3 anos. Ao ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às atividades de agente de combate às endemias, compete a definição do número de imóveis a serem fiscalizados pelo agente observado os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde seguintes: as condições adequadas de trabalho, tem que verificar a geografia, demografia da região de extensão de zonas urbanas e rurais e tem que verificar a flexibilização dos números de imóveis e a acessibilidade do local. Ah, e 8, o que eu queria ver. Porque eu estava procurando a informação da Fundasa. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde, ou FUNASA, na forma do disposto 4 da Constituição, do disposto 198 da Constituição, submetem-se. Pausa.
Bum, 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 bum. Não sei quanto tempo foi a pausa. Quanto tempo foi a pausa? Nem ideia. Vamos lá. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, do artigo 198, que é o artigo da saúde da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação da de Leis de Trabalho, a CLT, salvo se, no caso dos Estados, Distritos Federais e municípios, lei local dispuser de forma diversa. Né? Regra de trabalho, CLT, obviamente, certo? Contratação 9. A contratação de agente comunitário de saúde e de agente de combate a endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas de títulos, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições, e requisitos específicos para o exercício de atividades que atenda ao princípio de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Caberá aos órgãos dos entes da administração direta dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios certificar-se em cada caso a existência do anterior processo de seleção pública, sabe, no concurso. Para efeito de dispensa referida no parágrafo único do artigo 2 da Emenda Constitucional 51 de 2006. Considerando como tal aquela que tenha sido realizada com observância dos princípios referidos no caput lá, os LIMP. 2. O tempo prestado pelos agentes comunitários de saúde e pelos agentes de combate a endemias enquadrados na condição prevista no 1 desse artigo, independentemente de forma ou vínculo e desde que tenha sido efetuado o devido recolhimento de contribuição previdenciária, será considerado para fins de concessão de benefícios e contagem recíproca pelos regimes previdenciários. Agora que eu li esse aqui, provavelmente está falando que às vezes quando os caras, principalmente os caras que trabalham com endemias, eles são considerados trabalhos de perigo, sabe? Porque a pessoa pode ter o perigo de ser contaminada. Daí vai afetar a vida dela inteira, provável, né? Então o valor, a aposentadoria, a contagem de contribuição de tempo de trabalho contado a mais, sabe? Bom, 9A, 1 e está. Daí falam de valores estranhos aqui. O piso salarial, sabe? Ou seja, isso aqui nunca cai em uma prova de concurso, mas vamos ver. O piso salarial e profissional nacional e o valor abaixo a qual a União, os Estados Distritos Federal e municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, que tem que trabalhar só 40 horas semanais. O piso salarial profissional de saúde, de agente comunitário de saúde e dos agentes de combate a endemias é fixado no valor de R$ 1.550. Obedecido o seguinte escalonamento. Basicamente, esses R$ 1.550 tem um escalonamento que foi programado para ele ser, que era R$ 1.250 em 2019, R$ 1.400 em 2020. Se você não está entendendo isso aqui, é por causa que os carinhas trabalhavam na pandemia, entende? E R$ 1.550 na salário em 2021. A jornada de trabalho de 40 horas semanais exigidas para a garantia do piso salarial previsto nesta lei será integralmente dedicada às ações e aos serviços de promoção à saúde, de vigilância epidemiológica ambiental e de combate a endemias em prol das famílias e das comunidades assistidas no âmbito dos respectivos territórios de atuação e assegurará aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias participação nas atividades de planejamento e avaliação de ações, de detalhamentos das atividades de registro de dados e das reuniões de equipe. O exercício de trabalho de forma habitual, perpetuamente em condições insalubres acima dos limites da tolerância estabelecidos pelo órgão de competente do Poder Executivo Federal, assegura aos agentes secretários desta lei a percepção de adicional de insalubridade calculado sobre o seu vencimento do salário base, nos termos dispostos no 192 da CLT e no Decreto 5452, quando submetidos a esse regime, nos termos de legislação específica também, quando submetidos a vínculos de outras naturezas. As condições climáticas da área geográfica de atuação serão consideradas na definição de horário de cumprimento da jornada de trabalho. Basicamente, você não pode mandar um cara ir lá no meio da chuva, no meio da morte, né? O piso salário de que trata o parágrafo 1 deste artigo será reajustado anualmente em 1º de janeiro de 2020, a partir de 2022. Olha, foi mudado. Ajustado anualmente. 9.
Nos termos do artigo 5, do parágrafo 5 do 198, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o cumprimento do piso salarial de que trata o artigo 9 desta lei. Para fins do disposto no caput deste artigo, e o Poder Executivo Federal autorizado a fixar o decreto e os parâmetros referentes às quantidades máximas de agentes possível de contratação em função da população e das peculiaridades locais, com auxílio de assistência financeira complementar da União. A quantidade máxima de que trata o parágrafo 1 deste artigo considerarão tão somente os agentes efetivamente registrados no mês anterior à respectiva competência financeira a que se encontram no estrito desempenho de suas atribuições submetidas à jornada de trabalho fixada para concessão do piso salarial. O valor de assistência financeira complementar da União é fixado em 95% do piso salarial de que trata o 9A. Sabe, o de 1.550, sabe? A assistência financeira complementar de que trata o caput deste artigo será devida em 12 parcelas consecutivas em cada exercício em uma parcela adicional de último trimestre. Até a edição do decreto de que trata o parágrafo 1 deste artigo, aplicar-se-ão as normas vigentes para os repasses de incentivos financeiros pelo Ministério da Saúde. Para o efeito da prestação de assistência financeira complementar de que trata este artigo, a União exigirá dos gestores locais do SUS a comprovação do vínculo de direto dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias, respectivo ente federativo, tem que estar vinculados, tá? Regularmente formalizado conforme o regime jurídico de vier a ser adotado pelo artigo 8 da lei. Se lembra que falou que o artigo 8 que pode usar CLT ou pode usar o próprio regimento do município ou do estado. É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos agentes comunitários da saúde e combate às endemias. Para fins do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo Federal utilizará e fixar um decreto. Daí se lembra que falou para ajudar a fazer? Então eles fazem um decreto de parâmetros de concessão de incentivo e também decretos de valor mensal do incentivo por ente federativo. Os parâmetros para concessão de incentivo considerarão, sempre que possível, as peculiaridades do município, claro, esses incentivos, né? As entendidas e atendidas. Tem tantos nomes. Atendidas as disposições atendidas as disposições desta lei e os respectivos normas regulamentadoras, os recursos de que tratam os artigos 9C e 9D serão repassados pelo Fundo Nacional de CFRNS aos fundos da saúde dos municípios, estados e Distrito Federal, como transferências correntes regulares e automáticas e obrigatórias nos termos disposto no artigo 3 da Lei 8142 do 842 são as considerações, sabe? É por causa que para os municípios e estados receberem valor de fundo do Fundo Nacional de Saúde, eles têm que ter os trecos de comunidade, sabe? Ou confederação e treco. E eles estão no artigo 842, isso aqui. Bom, 9F. Para fins da apuração dos limites da pessoal de que trata a Lei Complementar 101, a assistência financeira complementar obrigatória prestada pela União e a parcela repassada para o incentivo financeiro que venha a ser utilizada no pagamento de pessoal serão computadas como gasto de pessoal do ente federativo beneficiado pelas transferências. Os planos de carreira dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias deverão obedecer as seguintes diretrizes. As diretrizes de plano de carreira são a remuneração paritária dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, a definição de metas de serviços de equipes, o estabelecimento de critérios de progressão e promoção e a adoção de modelos de instrumentos de avaliação que atentam à natureza das atividades asseguradas dos seguintes princípios. Os princípios de avaliação assegurada se ao avaliado conhecimento sobre todas as etapas do processo, sobre o seu resultado final, o princípio de periodicidade da avaliação, o princípio de contribuição do servidor para a consecução dos objetivos do serviço, e o princípio de adequação aos conteúdos ocupacionais e às condições reais de trabalho, de forma que eventuais condições precárias ou adversas de trabalho não prejudiquem a avaliação. O direito de recurso e também o princípio de direito de recursos e as instâncias hierárquicas superiores. Se não concordar, sabe? Compete ao ente federativo ao qual o agente comunitário ou agente de saúde de endemias estiver vinculado, fornecer ou custear a locomoção necessária para o exercício das atividades conforme o regulamento do ente federado, seja vale transporte, mais ou menos, né?
A administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato desses caras de acordo com o regime jurídico de trabalho adotado, ou seja, CLT ou o regime adotado, em ocorrência de uma das seguintes hipóteses. E eles só podem rescindir unilateralmente na hipótese de 1, 2, 3, 4 hipóteses de unilateral rescisão. A prática de falta grave, dentro das enumeradas no CLT, a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções, daí pode demitir unilateralmente, necessidade de redução de quadro de pessoal por excesso de despesa nos termos da Lei 9801. Essa coisa de excesso de pessoal é basicamente uma regra que primeiro você tem que demitir todas as pessoas que não são efetivas e depois você demite as efetivas, que no caso seriam esses caras aqui. E depois a insuficiência de desempenho é apurado no procedimento no qual se assegura pelo menos um recurso hierárquico é dotado de efeito suspensivo que será apreciado em 30 dias. E o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecido de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas. Tipo aquele lá que o cara tem que fazer o curso de a cada 2 anos, certo? Parágrafo único. No caso do agente comunitário de saúde, o contrato também poderá ser concedido unilateralmente na hipótese de não atendimento ao disposto no inciso 1 do artigo 6 ou em função de apresentação da declaração falsa de residência. Se lembra que os dos caras tinha que morar do lado, lá no local? 11. Fica criado no quadro de pessoal da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, quadro suplementar de combate às endemias destinado a promover no âmbito do SUS ações complementares de vigilância à saúde epidemiológica, combate às endemias nos termos do inciso 4 da Lei 8080 do artigo 16. Tá. Ao quadro suplementar de decretado caput aplica-se no que couber, além do disposto nesta lei, o disposto na 9962, compreende jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os profissionais ou não ocupantes de cargo efetivo de órgão ou entidade de administração pública federal ou qualquer título se agem em desempenho de atividade de combate a endemias da FUNASA ou é assegurado a dispensa de submeterem ao processo seletivo público a que se refere o parágrafo 4 do artigo 98 da Constituição, desde que tenham sido contratados a partir do anterior processo de seleção pública efetuado pela FUNASA ou por outra instituição sob a efetiva supervisão da FUNASA e mediante a observância dos princípios a que se referem o caput do artigo 9. O ato conjunto dos ministros de Estado de Saúde, de Controle e de Transparência instituirá a comissão com a finalidade de atestar a regularidade do processo seletivo para fins de dispensa prevista no caput. A comissão já será integrada por 3 representantes da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União, um dos quais presidirá pelo assessor especial de controle interno do Ministério da Saúde e pelo chefe da editoria interna da FUNASA. Os agentes de combate às endemias e integrantes do quadro suplementar poderão ser colocados a disposto nos estados do Distrito Federal e nos municípios também. Esses agentes podem, então, no quadro suplementar, podem ser dispostos em outros lugares, mediante o quê? Um convênio. Convênio seja um contrato de eles trabalharem para eles. Ou para gestão associada de serviços públicos, mediante contrato de consórcio público nos termos da Lei 11.107, mantida em vinculação com a FUNASA, e sem prejuízo de respectivas vantagens deles. O gestor local do SUS, responsável pela admissão dos profissionais de que tratam de ler os artigos dessa lei, o agente comunitário e o agente de endemias, disporá sobre a criação dos cargos de empregos públicos e demais aspectos inerentes à atividade, observadas as determinadas nesta lei e as especificidades locais. Ficam criadas 5.365 empregos públicos de agentes de combate à endemia, no âmbito do quadro suplementar referido. Ou seja, tem quase 5.000 caras extras para trabalhar em outros locais do Brasil, né? Que promoverá o enquadramento de pessoal, de que trata o artigo 12, na tabela salarial constante no anexo desta lei, em classe de níveis e salários iguais aos pagos atualmente em despesas. Aplicação aos ocupantes dos empregos referidos no artigo caput de indenização de campo de trata da lei do artigo 16 da 816, que é uma lei de trabalho, né? Caberá ao secretário de Recursos Humanos do Ministério da Saúde o desenvolvimento de ocupantes dos empregos públicos referentes. Estranho. Mas vedada a contratação temporária ou terceirizada de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate à endemia, salvo em hipótese de combate de surtos epidêmicos, na forma da lei aplicável, como foi a pandemia da Covid, certo? Os profissionais decretados na data da publicação dessa lei exercem atividades próprias de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias vinculados diretamente aos gestores locais do SUS ou a entidades de administração direta não investidos em cargos de emprego público e não alcançados pelo disposto no parágrafo único do artigo 9, que poderão permanecer no exercício dessas atividades até que seja concluída a realização do processo seletivo público pelo ente federativo
com vistas ao cumprimento do disposto nesta lei. Os empregos públicos criados no âmbito da Funasa, conforme disposto no artigo 15 e preenchimento dos termos desta lei, serão extintos quando vagos. As despesas decorrentes da criação dos empregos públicos a que se refere o artigo 15 correrão à conta das dotadas prestações destinadas à Funasa consignadas pelo Orçamento Geral da União. Daí essa lei tem vigor e fica revogado. Entendeu? Tchauzinho. E assim termina essa lei que eu até esqueci o número dela. Lei 11.350, que fala desses dois agentes, endemias e comunitário. Tchauzinho.